filhos eram educados. Quando você vai para Daniel 3, os 3 jovens não foram para a fornalha. Eles foram para a fornalha, mas não aceitaram a palavra do rei. Por quê? Ensinados em casa. Quando você vai para Moisés no Egito, 7:22, a Bíblia diz em Atos, Moisés era formado em toda a ciência do Egito, mas a mãe ensinou a educação tão forte do povo judeu, que quando Moisés chegou no Egito, ele entrou no Egito, estudou no Egito, se formou no Egito, mas o Egito nunca entrou nele. Hebreus 11 ele diz, eu não quero ficar aqui, porque eu tenho uma promessa de uma cidade maior. Essa era a educação que permeava a vida hebraica. Só para os irmãos terem uma ideia, quando José está morrendo, irmão, todo mundo quer morar numa cidade onde o nome dele é grande, e José é diferente, ele não queria ficar na cidade onde o nome dele foi grande. Os gregos tinham a ideia de imortalizar o nome, os romanos também tinham, mas quando Moisés, ou melhor, quando José está morrendo, ele chama os seus irmãos, está lá no capítulo 50 de Gênesis, e diz, olha, o Senhor Deus vai visitar vocês, e eu não quero que vocês deixem os meus ossos aqui. Todos nós queremos uma placa. Se alguém foi prefeito nessa cidade, ele quer uma placa que foi prefeito. Se foi governador, quer uma placa. José foi o único governador que não queria uma placa dele. Por quê? Porque a educação que ele recebeu dos pais era que o Deus dos céus estava no comando da história e que haveria de levar o seu povo para mais longe. E José sabia disso. A grande questão é, estamos ensinando essa educação? Nós estamos tendo essa educação? Aí quando você observa toda essa questão que nós estamos analisando, o jovem grego era preparado para a guerra, preparado para a batalha, o jovem romano preparado para a arte, preparado para a poesia, mas o hebreu era preparado para viver a Torá, era preparado para viver a Torá. E quando aquela criança era ensinada, ela passava a saber de cor muitas partes da Torá, em especial a estrutura do Velho Testamento, que é o Pentateuco, o alicerce do Velho Testamento. Então a criança, ela estava preparada com toda aquela base. Você vê Daniel no capítulo 1, verso 8, 3 jovens com aproximadamente 14 a 16 anos de idade, olha a estrutura deles na Babilônia, educação hebraica bem preparada. Há um historiador bíblico que ele diz que a igreja foi tão bem preparada que pouco problema no Novo Testamento de casamento, de família tinha. Por quê? Porque a igreja era bem estruturada nesse particular. E o que se tinha resolvia em casa. Quando nós saímos da educação hebraica, aí entra o período em que Jesus vem, e quando Jesus vai embora, aí nós vamos entrar o período patrístico. A patrística, ela vai produzir os grandes homens que vão trazer tratados que se tornarão educativos para nós. Só para os irmãos terem uma ideia, nenhum dos pais da igreja criaram escolas, nenhum dos pais da igreja criaram escolas, nenhum dos pais da igreja abriram faculdade vai surgir no período medieval, nenhum dos pais da igreja abriram faculdade. Mas tem uma coisa interessante, vocês sabiam que a educação dos pais da igreja, a educação que os cristãos receberam, foi o único período que abalou o mundo romano como nunca houve na história? Só para vocês terem uma ideia, o poder da educação. A Martin Lloyd-Jones, ele diz que o ensino de Jesus, do Sermão do Monte, foi tão forte, que quando uma pessoa aceitava Jesus como Salvador, a vida dele mudava, que o Império Romano tinha ódio dele. Por que o Império Romano tinha raiva de crente? Porque quando ele aceitava o Evangelho, aí ele lia a palavra do Senhor em Filipenses 2, que Jesus Cristo era o Kyrios, Jesus Cristo era o Senhor não era o César, o Senhor não era o imperador. E os cristãos não adoravam César, porque a educação da palavra e dos ensinos estava dentro de cada crente. Quem glorifica a Deus? Nem que morresse. Vamos pegar aqui, Martin Lloyd-Jones diz que quando
uma pessoa aceitava Jesus no período do Império Romano, o Império Romano tinha raiva, porque olha a primeira lição de Jesus: bem-aventurado os humildes. Digam isso comigo: bem-aventurado os humildes. Vamos lá, só quem tem boca bem forte: bem-aventurado os. A primeira coisa é que quando o cristão aceitava Jesus, se ele fosse poderoso, fosse rico, fosse grande, ele deixava de querer ser o quê? Grande, e ele queria ser o quê? Humilde. Olha o poder da educação. Mas eu estou falando aqui é da educação cristã. Então quando o cristão aceitava Jesus, que ele recebia o sermão do monte, bem-aventurados os humildes, eles não queriam ser grandes. O que tem de crente, que tem Bíblia, que tem conhecimento, ele quer ser grandão. E quando o ensino de Jesus entrava, eles ficavam era pequeno. E o Império Romano tinha ódio dessa filosofia. Bem-aventurado os pobres. Do quê? Esse ensino entrou tão forte que os crentes naquela época queriam vender tudo, aguardando a volta de Jesus. Eles queriam ser pobres para serem ricos de Deus, e não queriam riqueza material para não se apegar a ela. Hoje está diferente. A maioria anda doido para ganhar dinheiro. Não é isso? E enganando até. Eu quero mostrar aqui, irmãos, isso é tão sério. Jesus Cristo diz assim: bem-aventurado o que tem fome e sede de. Vamos lá, fome e sede de. Eu estou falando aqui do poder da educação, mas não estou falando da. Vocês podem observar, até eu também tinha isso, irmão. Estou largando isso de mão. Vocês podem observar que quando a gente escreve um livro, nós citamos 20. Quem é da área acadêmica sabe que todo professor, ele pede para fazer as citações. As citações são claras para mostrar que você não é novo. Salomão diz que não tem nada novo, está lá em Eclesiastes 1. Então você não é o dono da ideia, não é o bambambam. Então se você não é o bambambam, você tem que fazer as citações das referências bibliográficas para dizer onde você pesquisou aquele trabalho. Mesmo que você tenha uma ideia, ela é nova, como diz um filósofo, tudo que já tinha para pensar, Aristóteles pensou. Tudo que já tinha para pensar, Aristóteles pensou. Aquele homem tinha uma mente fora do normal. Até alguns chegaram a dizer que Deus esclareceu ou clareou a mente de Aristóteles. Tudo que vocês pensarem, Aristóteles pensou. Não tem uma coisa que ele não pensasse. Era uma coisa, logo eles viviam só para pensar. Eles viviam só para pensar. Hoje a gente tem mulher para dar conta, tem menino, tem igreja, né? Assim, até para pensar um texto fica ruim. Mas naquela época não, eles viviam para pensar. Então produzia muito. E Aristóteles pensou tudo Aristóteles pensou. Agora deixa eu dizer uma coisa. Quando você chega, olha o que diz a Bíblia: bem-aventurado o que tem fome e sede de. Os crentes naquela época, a fome deles era tão grande por Deus, eles não queriam só uma experiência, eles queriam viver um relacionamento, nem que morresse. Qual é a nossa fome hoje? Pergunte, qual é a fome? Às vezes eu tenho fome de me tornar um grande palestrante na igreja, mas é para vender livros, é para ser conceituado, é para ter like. Às vezes eu quero ser um grande pregador, para quê? Para ser muito convidado, ser respeitado. Você vê Orígenes, que criou a Hexapla. Orígenes queria morrer, ele queria ser um mártir por causa da fé em Cristo Jesus. E olhem para cá, no Império Romano, irmão, o Império Romano tinha raiva, porque quem aceitava os ensinos de Jesus, e eu vou dizer uma coisa para vocês, até o professor, quando aceitava Jesus naquela época, ele não podia mais ser professor. Ele era o magistério. Escute aqui, por isso que o negócio ficou pesado. Não vou radicalizar, mas eu estou contando a história. O magistério era criticado naquela época. Por quê? Porque todo professor que era do Império Romano, ele também adorava ídolos, e ele prestava uma educação para o Estado, atinente também com a idolatria. Então, quando aceitava Jesus, eles tinham que rejeitar aquela ideia do magistério. Essa briga ela vai ser grande, porque você vai ter Clemente de Roma e você vai ter Tertuliano, que vão se digladiar nessa linha de pensamento. Serviço militar, a maioria dos crentes não podiam ser. Medicina, a maioria não podia aceitar, porque a medicina era ligada também com bruxaria. Aí, quando o crente aceitava Jesus, como Lucas, deixava logo tudo e ia acompanhar Paulo. Aí Roma dizia: que crentes desgraçados são esses?
não querem dinheiro, não querem poder, não querem glória, não me adoram. Que negócio é esse? Aí começaram a criar cartas para combater os crentes, dizendo que crente era canibal, que crente era doido, que crente se escondia nas cavernas, que crente comia pão dizendo que era Jesus. E aí começou as histórias para queimar. Mas quanto mais escreviam contra a igreja, mais a igreja crescia, porque a educação era forte. Eita glória, diga aí para o teu irmão, a educação era forte. Diga aí, a educação era forte.